Pessoal, chegando à última aula sobre a figura, né, da cláusula penal, né, que a gente chama de multa, eu queria falar para vocês o seguinte, né, algumas regras básicas, né, uns aspectos outros, vamos falar assim, sobre mora e inadimplemento. Essa cláusula penal que nós estamos falando, a multa, ela pode incidir no caso de mora, né, nós estudamos isso, pode incidir no caso de inadimplemento, onde ela tem mais uma natureza, né, de indenização por perdas e danos, e pode, se quiser, criar uma penalidade, uma cláusula penal para uma cláusula específica, né? Então, por exemplo, eu posso colocar num contrato, né, de aluguel que atraso do aluguel gera multa e tudo mais. Mas o atraso do IPTU gera o inadimplemento do contrato, né? Então eu posso criar uma penalidade para uma cláusula, para uma obrigação específica. Não tem problema nisso, isso está previsto expressamente aí no artigo 409 do nosso Código Civil, certinho? Se o descumprimento for de mora ou de uma cláusula em específico, né, mais de mora, né, aí o credor vai poder exigir a obrigação e as penalidades, né? Então, se essa cláusula específica cria um tipo de mora diferente, então o credor pode exigir a obrigação e as penalidades. Lembra do próprio conceito de mora? Que a gente falou mora porque a obrigação ainda interessa, o objeto ainda interessa ao credor numa análise objetiva e não num querer ou não? Pois é. Então tem que pagar os dois. Agora, se eu estiver falando, né, aqui o fundamento está lá no 411, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Então, é aquilo que nós falamos para vocês, um e outro. Agora, quando nós estamos falando de inadimplemento, até pelo conceito de inadimplemento, né, o objeto não mais interessa ao credor. Então, o credor vai exigir ou a obrigação ou as penalidades. Roberto, mas o credor não tem interesse na obrigação? É, mas ele não está proibido, né? Eu aluguei o terno para o meu casamento, não me entregaram, o casamento já passou, mas se eu quiser receber o terno, vai lá o que passa na minha cabeça, né? Então eu tenho essa possibilidade se eu quiser, mas o mais natural é que eu receba as penalidades. Então tá lá no 410, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, né, esta converter-se em alternativa a benefício do credor. Então, alternativa, a obrigação ou você quer as penalidades? Tá bom? Então, essa é uma diferença importante que nós temos para falar para vocês. Outra questão, qual que é o valor máximo que pode ter uma cláusula penal? Então, olha só, com relação, se for um caso de inadimplemento, a lei fala claramente que o máximo que se pode cobrar é o valor da obrigação principal, né? Então, não pode ter lucro com inadimplemento. O máximo que se ganha é o máximo que eu ganharia na figura, né, na figura da mora, enquanto o contrato ou quando o contrato fosse cumprido espontaneamente, certo? Então, o valor máximo da multa compensatória é o valor que eu receberia se a obrigação tivesse sido cumprida no tempo, forma e lugar convencionados. Precisa ser assim, pessoal, porque se pudesse, né, o valor da multa rescisória ser maior do que da obrigação principal, começava a surgir um entendimento, começaria a surgir um entendimento que é melhor para o credor, né, que o credor não pague, que o devedor não pague. Porque se o devedor não pagar, ele vai pagar inadimplemento e vai pagar mais. Então seria mais interessante para o credor, na maioria das vezes, deixar o contrato cair em inadimplemento do que ajudar o devedor a fazer o pagamento. Então, totalmente fora do bom senso, né? Quando for o valor for de mora, pessoal, aqui tem variações das mais diferentes espécies, certo? A gente fala que a regra do valor da mora é 10% do valor da obrigação não cumprida, né? Isso vem lá dos artigos 9 e 10º daquele decreto de 1933. Só que a jurisprudência já fixou, né, multa moratória em 20% da obrigação. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, quando vocês forem estudar o Código de Defesa do Consumidor,
ele fala em multa moratória, né? Uma cláusula penal de 2%. Então, é, é o mesmo percentual de dívidas de taxa de condomínio. Só pode cobrar 2%. Então, como eu falei para vocês, né, o valor máximo da mora depende muito, dependendo do contrato que você mudar, certo? O valor máximo isso altera também, certinho? E do descumprimento da cláusula específica, aí precisa analisar, né? Se o descumprimento gerar mora, aplicam-se as regras da mora. Se o descumprimento gerar inadimplemento, aí aplicam-se as regras do inadimplemento. Por agora, não dá para a gente aprofundar nesse assunto. E aqui que vem um detalhe que eu queria chamar muita atenção de vocês. Como é que eu vou calcular o valor dessa multa rescisória, multa compensatória? Tem um errinho aqui que o pessoal normalmente comenta, que eles acham que a diminuição é proporcional, né? E não é, tá certo? Temos casos que é proporcional e temos casos que não é, tá certo? Então, vamos lá, mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar o slide. Opa! Olha só uma cláusula aqui que nós temos. Fica convencionada a multa rescisória, multa compensatória, no importe de 20% do valor do contrato, a qual não constitui prefixação de perdas e danos. O que eu estou falando? Olha, eu estou me reservando o direito de cobrar valores a mais se eu sofrer prejuízos grandes. Joinha. E aí, imaginem que num contrato desse, as perdas e danos reais foram de 20 mil. Mas o valor da multa rescisória, da multa compensatória, que é 20% do valor do contrato, foi só 15 mil. Ele pode cobrar a diferença? Resposta sim, ele fez até a ressalva, a qual não constitui prefixação de perdas e danos, então, claro que vai poder cobrar o excedente, certinho? Então, está lá no finalzinho do parágrafo único do 416, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, toda multa rescisória é o mínimo, tá certo? Então, é daí para cima. Se a pessoa não cobrou, é porque ela não teve prejuízo acima do valor da multa rescisória. Agora, mudando o exemplo, né? O exemplo aqui está o mesmo, né? Não constitui prefixação de perdas e danos, multa de 20% do valor do contrato. E aí, as minhas perdas e danos reais, né, aquilo que eu sofri realmente, foi de 10 mil. O valor da multa rescisória, da multa compensatória, é 15 mil. Eu vou ter que devolver 5 mil? Resposta: não, certo? A lei fala que quando tem essa multa contratual, essa multa é o mínimo que se paga. É daí para cima. Para cima, lógico, tem que comprovar os prejuízos que teve. Então, não tem que devolver nem um centavo aqui nesse caso, né? Lucrou 5 mil. Agora, essa outra forma de cláusula que eu coloquei aqui, vocês estão vendo que eu apaguei o final, a qual não constitui prefixação de perdas e danos. Eu estou imaginando um contrato que não fala sobre a questão da prefixação de perdas e danos. O contrato não fala. E aí eu tenho uma cláusula que fala isso. O artigo 20 fica convencionada a multa rescisória, que é a multa compensatória, no importe de 20% do valor do contrato. Isso é o que existe na maioria dos contratos. E aí, os danos reais foram 20 mil e o valor da multa rescisória 15 mil. Quanto que ele vai poder cobrar? Absolutamente nada, certo? Então, voltando ao parágrafo único do 416, ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, ainda que o prejuízo seja maior do que a multa prevista no contrato, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Então, se o contrato não fala, não pode e não tem o que fazer, certinho? Outra forma de calcular, né, a cláusula penal, agora pensando nos contratos de locação específicos, tá? Esses exemplos aqui os números são fictícios, né, mas o caso é real. Então, imagina vocês que nós temos um contrato, né, de 12 meses, com uma multa compensatória de 3 aluguéis, e o locatário desocupou após 8 meses de moradia. Então, 12 meses, né, que era o tempo do contrato, e aí eles desocuparam com 8 meses, tendo uma multa de 3 aluguéis. Como é que eu vou calcular o valor dessa multa rescisória? Pessoal, só nesse caso aqui, se tratar de locação,
a gente vai calcular uma multa proporcional, mas no Código Civil não é assim. Então, numa matéria de locação, e eu mostro isso porque muita gente acha que a regra é essa e não é, 8 meses cumpridos e 4 meses não cumpridos, né? Ela desocupou o imóvel após 8 meses. Pessoal, se ela cumpriu rigorosamente 8 meses de contrato, não tem como você punir ela no valor total da multa rescisória como se ela não tivesse cumprido nada. Ela cumpriu 2/3 do contrato inteiro. 8 meses ela morou, pagou aluguel, belezinha. 4 meses é que não, certo? Então, essa história, né, que nós vamos pegar, vamos cobrar os aluguéis, a multa compensatória inteira, isso não vai rolar não, certo? Então, não é assim que funciona. A multa só incide sobre a parte não cumprida, né, como eu coloquei aqui para vocês. E no caso aqui, né, como ele cumpriu 2/3 do contrato, a multa vai cair para um aluguel só, certo? A multa rescisória será reduzida quando o contrato foi cumprido em parte, é o que eu falei para vocês, certo? Não posso aplicar uma multa numa pessoa que cumpriu 2/3 no contrato da mesma forma que eu estou aplicando numa pessoa que já não me pagou o primeiro aluguel, certo? Nem sonhando que seria assim. Mas a redução proporcional não é a regra, é o que eu já adiantei. As pessoas fazem muito isso e não é o que está escrito na lei, certinho? Você pega o Código Civil, lá no artigo 413, e lá está falando bem claramente, a penalidade deve ser reduzida equitativamente, não é proporcionalmente, certo? Então, muito cuidado com relação a essa parte aqui. Inclusive, pessoal, tem um enunciado do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 359, que fala justamente que a redação do 413 não impõe que a redução da penalidade seja proporcionalmente idêntica ao percentual cumprido, né? Ao percentual adimplido. Então não tem nada falando em proporcional. A redução ela deve ser equitativa. Usar redução proporcional só quando a lei assim determinar. Então, só para a gente encerrar esse tema, vou colocar 2 reportagens aqui mostrando situações que isso já foi aplicado. Vocês conhecem esse jornalista Celso de Freitas? Ele era jornalista desde que eu era menino, né, da Rede Globo, né, em sucessivas renovações de contrato. No último contrato que ele teve com a Rede Globo, ficou convencionado uma multa rescisória de R$ 1.200.000, né? O contrato foi feito por 53 meses. O jornalista cumpriu 95% do contrato. Por que disso? Quando faltavam 3 meses para encerrar o contrato dele, ele percebeu que a Globo não ia renovar. E ele recebeu uma oferta muito boa da Record. Então ele fez um contrato com a Record dizendo, olha, quando acabar meu contrato com a Globo, eu começo. Beleza, bom para todo mundo, só que a Globo ficou sabendo e não gostou. Então a Rede Globo, né, o demitiu, nem deixou ele cumprir os 53 meses. Com 50 meses ele foi demitido. A Rede Globo fez um cálculo proporcional e pagou para ele R$ 60.000 de multa rescisória, multa compensatória, né, que seria 5% do contrato, a parte que ele não cumpriu. E aí ele não concordou não. Falou, não, moço, eu vou ter prejuízos muito maiores, né? Uma vez que eu estou fora da televisão, mesmo que seja por alguns meses, né, o valor da minha imagem já cai, eu perco comerciais, então participações em outros programas. Ele falou que não, meu prejuízo foi muito maior. Se precisar reduzir, reduza equitativamente, não proporcionalmente. Então o STJ foi, analisou esse caso e realmente achou que o jornalista estava com a razão e condenou a Rede Globo a pagar 50% do contrato, do valor do contrato, como multa, né? Multa compensatória. Por que disso? Porque os prejuízos dele foram bem significativos mesmo. Então, tá aí uma redução só de 50% quando a pessoa deixou de cumprir apenas 5% do contrato. O acórdão dele é esse aqui, ó. A redução equitativa da cláusula penal a ser feita pelo juiz quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, não é sinônimo de redução proporcional. Correta a redação da cláusula penal,
a redução da cláusula penal em 50%, visto que o critério adotado pelo Código Civil de 2002 é o da equidade, não havendo falar em percentual de dias cumpridos do contrato. Um outro caso, né, que esse eu acho que vai deixar vocês chateados, vocês conhecem o cantor latino, né? O cantor latino teve uma discordância com a Rede TV que ocorreu pelo seguinte: o Latino estava no auge, né? E a Rede TV gostaria de tê-lo entre os seus apresentadores. E aí fizeram um contrato e colocaram uma multa rescisória de R$ 1 milhão, né? Com 6 meses do contrato em vigência, o Latino caiu aí no ódio popular, vamos falar assim, porque ele tem uma filha com a qual na época ele não conversava, e no dia do aniversário de 15 anos da menina, ele publicou uma foto no jornal dando os parabéns para um macaco que ele cria, né? Então é um macaco micozinho que ele tinha, né? E ele deu os parabéns no dia do aniversário da moça e não falou nada para ela. Então isso caiu realmente muito mal, as pessoas ficaram chateadas, muitos ficaram até com raiva do Latino, né? Pela falta de sensibilidade. E aí a Rede TV achou por bem romper o contrato dele. E aí o Latino falou assim: olha, se você quiser romper, a minha multa rescisória hoje, com a redução proporcional, ela é de R$ 500 mil. 50% da multa prevista, porque eu fiquei aqui, 50% do contrato. E ele não aceitava outro valor. E aí foram para a justiça, e a justiça, pessoal, aumentou essa multa, né? Para 50% do contrato. O valor da multa foi 50% do valor do contrato. Mas o STJ deixou muito claro que essa redução, apesar de coincidente, né, ele queria, como cumprir metade do contrato, eu quero metade da multa. E a decisão do STJ deu mesmo tanto, foi metade da multa rescisória, né? Mas os motivos todos diferentes. E aí então o STJ deixa bem claro a respeito disso, de que ele ganhou, verdade, a metade do valor, né, do contrato, os 500 mil, mas é por causa dos prejuízos que ele teria em razão desse transtorno com a Rede Globo, né? Então tá aí o recurso especial. A multa contratual deve ser proporcional ao dano sofrido pela parte. Então o critério é o dano. A redução judicial da cláusula penal imposta pelo artigo 413 deve observar o critério da equidade, não significando redução proporcional. Certinho? Então aquela matemática que a gente faz muito em contrato de locação, na verdade aquilo é exceção e não é a nossa regra, né? E só para passar a régua mesmo, só lembrando que essa multa, né, compensatória, multa rescisória, deve ser reduzida de ofício pelo juiz se ela for abusiva. Bom, deixa eu ver se eu tenho um e não se tenho. Nas hipóteses previstas no 413 do Código Civil, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício, né? Então, que ele reduza essa cláusula penal para você. Tudo certinho? Então tá bom. Muito obrigado, pessoal.